nessa noite o momento é agora. Todos nós aqui conhecemos a história de Esther. Quantos de nós aqui lembra, de ter lido o livro de Esther ou assistido, um filme ou uma música? Tem aquela música do Cirilo, que fala um pouco sobre Esther. Mas você está lembrado um pouco da trajetória de Esther, da rainha Esther? Eu quero chamar a nossa atenção para hoje à noite, para a gente entender, irmãos, que na vida, na nossa caminhada, na nossa história, como cristão, como profissional, como pai, mãe, enfim, vai acontecer momentos na vida da gente que a gente vai precisar ter uma leitura, uma capacidade de ler aquele momento. E muitas vezes o que pode acontecer? Que basicamente foi o caso da Esther. Da pessoa ela não conseguir entender, ela não conseguir compreender que aquele momento seria uma hora propícia de crescimento, seria uma hora especial, de mudar de fase, digamos assim, de subir mais um degrau. Então nós precisamos ter essa percepção, irmãos. E quando eu leio a história de Esther, nós vamos ler uma parte B do capítulo 4, verso 14 do livro de Esther, que diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E todos nós sabemos da história, que o povo de Israel passava por um momento assim, de vida ou morte. E a única forma de salvar aquele momento, aquele povo, estava basicamente nas mãos da rainha Esther. Mas ela tinha um problema muito, muito sério, que ela não poderia comparecer diante do rei se não fosse chamada. Ela tinha que ser chamada. Ela tinha que ter aquele convite especial para estar na presença do rei. Ela não podia simplesmente dizer, eu vou ter uma audiência agora porque eu quero ter uma audiência com o rei. Não era assim. Mas ela precisou de uma ajudinha, Ela precisou de alguém que pudesse chegar lá com ela, e desse uma clareada na mente dela, no entendimento dela, para ela saber que aquele momento, que ela não estava lá simplesmente porque os olhos dela eram bonitos, e que Deus se agradou dos belos olhos dela e fez com que ela se tornasse rainha. Queridos, eu sei que é uma história muito bonita, é um final dessa história muito bonita, mas aí eu fico pensando, e nós, na nossa história, será que no decorrer da nossa caminhada, será que também iremos passar, possivelmente, não como Esther, não com a situação tão delicada que Esther passou, mas talvez nós iremos passar, talvez por muitos, ou sei lá, talvez centenas de oportunidades na vida, e que se a gente não tiver uma leitura especial, se a gente não tiver um alinhamento com o que o Espírito Santo
quer fazer, está fazendo, né, e vai realizar, nós podemos perder aquele tempo de Deus, nós podemos perder, né, a história, nós podemos não só atrasar a nossa vida, mas também atrasar. Agora, tente imaginar uma coisa, tente imaginar Esther não aceitando ser esse canal de bênção para o povo dela. Você já imaginou a tragédia que seria? Você já imaginou as milhares de pessoas que iriam morrer exatamente porque Esther se recusou a ser aquele canal, daquele momento, daquela hora? Irmãos, não tenha dúvida que com as nossas vidas também não é diferente. Eu sei que em alguns com uma proporção maior, como eu estou falando, né? Talvez nem todos iremos passar por situações delicadas e a gente vai precisar decidir naquele momento uma situação que talvez milhares de pessoas irão morrer, né? Mas vamos analisar a vida um pouquinho, falar um pouquinho sobre o pastor Melvin e a pastora Catarina. Viveu uma vida nos Estados Unidos, né, de uma família rica, uma família próspera, né, principalmente do lado da pastora Catarina, mas o pastor, na época não era pastor, né, o pastor Melvin também, claro, era um homem próspero já na época. Imagine se naquele ano, naquele mês, ele não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, se ele não tivesse tido a percepção, naquele momento, naquela hora, naquele instante, daquela vozinha, né, aquela voz do Espírito Santo falando no coração dele, fazendo ele questionar, né, porque nós sabemos da história como foi, né, que ele estava no trator dele, arando a terra, e ali naquele dia de trabalho, debaixo de sol, o Espírito Santo falou com ele, disse: olha, tenha uma vida confortável, tenha uma vida abençoada, né, tenho, né, os plantios que eles faziam, e acima de tudo ele tinha o que, irmãos? A salvação. E aí então foi que o Espírito Santo falou com ele: muito bem, então você está salvo, você está liberto, você, né, encontrou Jesus, você vai para o céu. E agora as pessoas que estão morando muito distante daqui, além mar, e essas pessoas, quem é que vai levar essa palavra? Quem é que vai levar a salvação para essas pessoas? Foi aí então que inicia então a vinda do pastor Melvin, da pastora Catarina para o Brasil. Queridos, da nossa parte, você pode ter certeza, como eu falei, numa menor proporção, é verdade. Talvez não com a história do pastor Melvin, né, da pastora Catarina, que todos nós sabemos no que está resultando, né? Aonde a igreja está chegando, aonde a igreja ainda vai chegar. Enfim, uma história muito linda. Mas numa menor proporção, não deixe de acreditar que Deus também, sabe, tem algo muito especial para esses dias, para esses momentos. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, a Bíblia diz o seguinte: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu vou parafrasear, irmãos, esse texto, dizendo o seguinte: portanto, vamos andar diretamente a Ele e receber aquilo que Ele quer tanto nos dar. Veja bem, a mensagem de Hebreus, irmãos, é que nós possamos nos aproximar do trono do Senhor, do trono da graça.
e que no momento exato nós vamos receber misericórdia e nós vamos encontrar graça que vai nos ajudar naquele momento, naquela hora que vai ser preciso. Eu tive a oportunidade, irmãos, né? Eu digo que misericórdia de Deus, né? Porque poderia ser o meu irmão, poderia ser o meu pai, poderia ser minha mãe, né? Poderia ser qualquer um da minha família. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, o primeiro da minha família a ser alcançado por Jesus fui eu. E eu já contei aqui para vocês a história, né? Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha assistido um culto evangélico, nunca tinha assistido uma mensagem evangélica. Nunca tinha lido, né? Nunca ninguém tinha falado um versículo para mim. E a história foi que era véspera de carnaval, já estava acontecendo o carnaval, né? Já estava rolando as festas, os jovens já estavam indo para aquelas festas de carnaval. E era uma noite de luar, que eu lembro muito bem aquele dia. O pastor Epaminondas ia passando no fusquinha que ele tinha, né? E ele parou perto de mim, por um acaso da vida, né? Eu falei para ele, pastor, eu queria muito conversar contigo. Ele disse, entra aqui no carro. Ele me chamava de magrão, né? Naquela época era bem magrinho mesmo. Entrei no carro e fomos para a casa dele. E lá na casa dele, então, nós conversamos um pouco. Ele abriu a Bíblia e começou a mostrar o Evangelho para mim. Começou a ler alguns textos da palavra. E depois de ele ministrar, né? Depois de ele pregar a palavra, ele fez a famosa pergunta, né? Você quer, Jango, confessar Jesus como teu Salvador? Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? E olha, eu não vou dizer que eu estava entendendo perfeitamente o que eu estava fazendo, né? Mas eu disse sim. E ele me pediu então para me ajoelhar no centro da sala da casa dele. E naquele dia foi a entrega, né? Foi o dia que eu decidi entregar minha vida a Jesus. E a partir daquele dia aconteceu o que, irmãos? Meus pais, meus irmãos, né? Meus tios, meus primos, enfim. Hoje nós temos pastores na nossa família, além de mim, né? E muito pouco da minha família hoje ainda não entregou a vida a Jesus. Muito pouquinho. Agora imagine se naquele dia que o pastor perguntasse para mim assim, Jango, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E eu tivesse falado para ele, não, pastor, sou muito jovem ainda, tem muita coisa pela frente para curtir, sabe, tem muita coisa para acontecer na minha vida, deixa esse negócio um pouco mais para lá. Então aquele foi o momento, irmãos, da minha vida, foi o momento que Deus entrou na minha casa, entrou na minha família, entrou na vida dos meus pais, entrou literalmente em toda a minha parentela. E hoje nós temos uma história de salvação. Sabe, eu fiquei pensando e tenho pensado muito esses dias sobre o papel da igreja, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo, nós estamos passando. E a gente se pergunta, Senhor, qual é o papel? O que nós podemos fazer além de orar, né? Além de acreditar que essa situação vai passar logo, que nós vamos dar a volta por cima e que tudo vai ser resolvido. Mas além disso, o que o Senhor quer mesmo? Aonde que o Senhor quer nos usar de uma forma sobrenatural? Eu vou mostrar aqui, nós vamos ver alguns textos da palavra de Deus, irmãos, e nós vamos tentar, né, entender que esse é um momento, né, não só de crise, mas é um momento de oportunidade. Nós podemos olhar para Deus e entender que existe grandes oportunidades nesses dias. Mas a gente precisa, sabe, a gente precisa ter essa percepção, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, olha, me traz essa revelação, me traz essa direção, né? A verdade é, irmãos, que como igreja pós-pandemia, nós vamos ter que nos reinventar.
em vários sentidos, em várias áreas. E que nós possamos, sabe, receber de Deus a direção, né, que Deus possa nos conduzir da melhor forma possível. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, em Hebreus capítulo 4, verso 16, sobre esse pedido, né? Aproximemo-nos do trono da graça. Mas como? De que forma? O que o texto fala? Com toda a confiança. Essa aproximação do trono não tem que ser, sabe, com falta de fé. Sabe, não tem que ser com falta de, de confiança. Mas nós temos que nos aproximar de Deus, sabendo que Deus, sabe, está no controle de toda e qualquer situação. Que tudo que está acontecendo, que tudo que vai acontecer, Deus vai nos dar uma direção sobrenatural. Você pode ter certeza, irmãos. Mas para isso, ao nos aproximarmos do trono de Deus, nos aproximarmos com confiança, sabe, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Declarar, o que sair da nossa boca, que saia, né, palavras de fé, que saia palavras proféticas realmente de vida, e sabendo que Deus está, né, na direção, sabendo que as suas mãos estão sobre as nossas vidas, né, que os seus ouvidos estão abertos às nossas orações, e nós vamos continuar caminhando com confiança no nome de Jesus. Agora, em Ezequiel, no capítulo 1, e no verso 28, quero ler com você esse texto. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Capítulo 2, verso 1. Ele me disse: filho do homem, fique de pé, eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. Queridos, uma coisa nós temos que entender, que o líder, ele lidera com confiança. O líder, ele lidera sabendo que Deus fala com a gente. Se o líder quiser liderar, quiser executar a obra de Deus, sabe, não tendo essa fé, não acreditando que Deus pode nos dar toda a direção, que Deus pode nos conduzir na sua perfeita vontade, aí vamos ter algum problema. Mas se nós entregarmos nossos caminhos ao Senhor, né, se nós formos na direção que Deus está nos dando, né, através da nossa liderança, e Deus vai continuar nos dando, vai continuar trazendo as revelações da sua palavra sobre as nossas vidas, vai continuar trazendo a fé no nosso coração, vai trazer as revelações como base para que possamos continuar caminhando. Então o líder, ele lidera com confiança no Senhor, que Deus vai falar, que Deus vai nos usar, que Deus vai continuar te usando, que nós não estamos sozinhos. Estive conversando quando nós fomos em Santarém, né, eu fiz questão de tirar um tempo, né, com a pastora Rebeca, com o pastor Paulo, com a pastora Rebeca, e nós tivemos um tempo muito gostoso de conversa, né, e ouvindo as experiências que está acontecendo em São Paulo, né, ouvindo as experiências que está acontecendo em Santarém mesmo, né, o que Deus está fazendo em São Paulo, como é que Deus está dando a direção ao pastor Eibe em Santarém. E eu falando para a pastora Rebeca: pastora, nós estamos debaixo dessa unção, nós estamos debaixo daquilo que vocês determinarem, daquilo que vocês, né, conduzirem, e estão tendo algumas experiências
abençoadoras, né? Que daqui a um tempo nós vamos estar trazendo para vocês, a gente vai estar mostrando para vocês coisas novas, né? Isso é um protótipo que está acontecendo e que eu sei que vai abençoar muito as nossas vidas. Agora, uma coisa que nós temos que ter, irmãos, é saber que a liderança, ela tem que trabalhar, sabe, com essa confiança no coração. Sabe, qualquer coisa, qualquer oração que a gente faça, não tem que ser, sabe, com falta de fé. Tem que ser com confiança, com fé, com as declarações de certeza, de convicção que Deus está dando a direção que nós precisamos. E que o nosso caminhar está sendo cuidado pelo Senhor. Sabe, é nisso que eu creio, né? É nisso que está a minha confiança. É nisso que o Senhor vai fazer, né? Está fazendo, vai realizar tudo aquilo que Ele tem planejado, tudo aquilo que Ele tem sonhado através das nossas vidas, há de acontecer, não só aqui em Porto Velho, como em qualquer igreja da paz espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Outra coisa que eu quero falar: lidere na crise. Qual o problema que nós encontramos às vezes, irmãos? Que numa crise, numa dificuldade, que quando nós encontramos uma dificuldade, em vez de nós perseverarmos naquele propósito, e nós perseverarmos naquilo que nós cremos, às vezes a tendência nossa, sabe, é afrouxar um pouco. É dizer, puxa, nós estamos em crise. O país está em crise, o mundo está em crise. Mas o líder, irmãos, ele jamais pode parar de liderar. Sabe? E a sua prioridade não é apenas colocar, sabe, apenas colocar ou organizar apenas as situações, mas colocar as pessoas em primeiro lugar. Por quê, irmãos? Porque liderar, quando se fala em liderança, nós falamos de pessoas. Liderar não é apenas tratar de problemas. Liderar não é apenas organizar uma situação. Não, liderar é priorizar pessoas, é cuidar de pessoas. Sabe, não é apenas resolver um problema, uma situação. Não. Quando eu falo de liderança, eu falo de influência, né? Quando eu falo de liderança, eu não falo apenas de resolver uma situação ou um problema, mas eu falo de crescimento, sabe? Subir um degrau a mais, subir né, mais um nível na liderança, aprender, sabe? Porque se a gente, num momento de crise, a gente recua nas nossas orações, eu paro de orar, eu paro de ouvir aquilo que Deus está falando, eu paro de receber a direção que Deus está nos dando. Por exemplo, irmãos, nós estamos passando essa pós-pandemia, a situação das células, né? Todos nós sabemos que ao retornar, né, as células, nós teremos perdido muitas células. E infelizmente não é só aqui, né? A gente tem essa situação sendo enfrentado em todas as nossas igrejas. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Aqueles que estão decidindo liderar, aqueles que querem liderar, aqueles que querem discipular, aqueles que querem ser discipulado. Agora mesmo eu estava conversando aqui com o Del, né? Situações que a gente está resolvendo. Por exemplo, tem membros que querem voltar para a sua célula, mas o líder não quer liderar. O que nós podemos fazer? Temos que resolver. Nós não podemos deixar pessoas que querem congregar, não congregar porque o líder não quer liderar. Aí não.
Então a gente vai ter que ir resolvendo. Eu não sei quais situações aqui nós aqui ou vocês estão encontrando, mas encontrando situações como essa, a gente vai se reunindo, vai se organizando, né, para a gente encontrar aí uma saída. Então, liderança, além de influência, a prioridade, o foco da liderança não está apenas em resolver um problema, mas a prioridade está em ajudar as pessoas, sabe? E a gente se colocar como líder, e a famosa pergunta, né, que nós temos que fazer: o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para resolver essa situação? Por quê, irmãos? Porque liderança não é somente ajudar as pessoas a sobreviverem, mas a crescerem durante uma crise. Agora, a questão é, numa situação como essa, nós estamos decididos a crescer? Nós estamos decididos a aprender a liderar na crise? Nós estamos decididos a usar as ferramentas que Deus está disponibilizando para cada um de nós usar? Porque uma coisa é certa: se a pessoa ela não quer crescer numa crise, então infelizmente ela vai permanecer ali naquela mesma situação, ou quem sabe infelizmente até com mais dificuldade do que antes. Numa crise, nós enfrentamos duas situações acontecem. Primeiro, a crise ela gera problemas inesperados, que a gente às vezes não encontrou, que a gente não enfrentou ainda aquele problema. Então vai acontecer coisas inesperadas, vai acontecer situações que a gente não passou, não viveu. E aí? Inclusive, né, irmão, o mundo está passando assim. Deixa eu só falar para você uma reportagem que eu vi, acho que tem uns 2 dias atrás, mais ou menos. Qual que era a ordem? A ordem do governo, né, do ministro Mandetta, e a ordem no mundo todo, qual que era? Fique em casa, lockdown, fecha tudo. Tá certo? Aí o que descobriram agora? Que lockdown mata mais, ficar preso em casa mata mais do que sair. A Argentina está provando isso. O lockdown mais longo da história e é onde está morrendo mais gente. E tem países como o vizinho, o Uruguai, não teve lockdown, não fecharam nada. Menos morte. Mas o que aconteceu? Crise gera o que, irmãos? Problemas inesperados. E é o que nós estamos enfrentando como líder na nossa igreja, né, na igreja evangélica atual. Mas eu falei que a crise ela gera 2 coisas. Primeiro, problemas inesperados, mas a crise também gera oportunidade. Você sabe eu acho que deixa eu ver se eu me acerto o nome, aquilo que você amarra no seu pé, aquela borracha que você amarra no seu pé e você se joga do penhasco. Alguém sabe o nome? Como? Bungee jump, né? Você sabe como surgiu o bungee jump? Eu fui ler, eu tive curiosidade de pesquisar na internet como é que surgiu, porque você vê é uma brincadeira meia louca, né? Que infelizmente até morreu gente com essa brincadeira.
Mas você sabe como que surgiu o bungee jump? Que nome, né? Aconteceu o seguinte, teve uma briga, e dessa briga, ela generalizou, tipo numa comunidade pequena, e várias pessoas queriam matar uma pessoa. E essa pessoa que estava prestes a ser assassinada pelas pessoas, esse cara começou a correr. E começou a correr, e chegou num penhasco e não tinha como ser salvo. O que tinha lá perto dele? Tinha uma corda. Ele se amarrou naquela corda e se jogou lá de cima. Assim nasceu o bungee jump. Tão inusitado como essa brincadeira, né? Agora preste atenção numa coisa: o dinheiro, depois de patentear a brincadeira, o dinheiro que isso gerou, uma simples brincadeira maluca, mas que hoje, não vou dizer, podemos até dizer milhões, né? Gerado por uma situação tão inusitada. Mas o que aconteceu? O cara, numa crise, ele teve que encontrar uma oportunidade para salvar a sua vida, porque senão ele ia ser assassinado. Gente, a crise, ela vai gerar problemas inesperados, verdade. Mas a crise vai gerar também oportunidade. Que se eu, pedir para Deus, me ensina a viver esse momento, Senhor. Senhor, me dá sabedoria nesse momento. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou me comportar? Como é que vai ser minha atitude como pessoa? Como é que vai ser meu comportamento como líder? Deus, me ajude. Você pode ter certeza, meu irmão, você pode ter certeza absoluta, né? É o que a Bíblia fala, que se nós pedimos sabedoria a Deus, Ele nos dá. E nós vamos sair muito mais forte. Quando findar toda essa situação, nós vamos passar para o outro lado muito mais experiente, muito mais maduro, com muito mais sabedoria no nosso coração. Por quê, queridos? Porque toda crise, ela gera oportunidade. Agora, a grande pergunta que nós temos que nos fazer: será que eu estou aproveitando essas oportunidades? Será que eu estou aprendendo com isso? Será que eu estou me tornando uma pessoa melhor nesses dias? Será que eu estou, trazendo para a minha vida sabedoria de Deus, experiências maravilhosas? É uma coisa que a gente tem que pensar. Agora, é verdade, a crise, ela traz medo, ela traz pânico, ela traz ansiedade, ela traz depressão, traz um bocado de coisa. Mas a escolha, irmãos, a escolha, de se dar bem numa crise é de cada um de nós. Ninguém ali vai escolher por mim, ninguém que vai decidir, Não, é eu, é você, somos nós, é cada um de nós. Queridos, eu tenho decidido mesmo, cada dia eu decido isso. É fácil? Não. Mas eu tenho decidido aprender com isso, interagir com isso, conversar com outros pastores, né? E a gente trocar ideias, e a gente vai aprendendo, a gente vai, trocando experiências, até encontrar um denominador daquilo que Deus realmente quer que a gente possa percorrer como a sua perfeita vontade. E agora, irmãos, agora é o momento, gente. Agora é o momento de nós aprendermos. Agora é o momento de nós nos aproximarmos do trono da graça com confiança, com fé, ser ousado, ir para a presença de Deus e olhar, dizer: pô, Senhor, não estou vendo uma saída, não estou vendo uma porta se abrindo, não estou vendo
a situação está delicada, mas ainda assim eu me aproximo do trono da graça com confiança, sabendo que Deus vai falar comigo, sabendo que Deus vai responder, sabendo que Deus quer responder, que Ele quer falar. Agora, temos uma grande oportunidade. Temos oportunidade de quê, irmãos? De ganhar vidas para Jesus, de ajudar outras pessoas a crescerem, de se tornar um canal de Deus para aliviar o sofrimento de muita gente. Irmãos, esses dias você pode ter certeza absoluta, sabe, que tem muita gente sofrendo, muita gente perdida. Tem muito cristão esses dias totalmente aéreo. E nós, queridos, como um canal de Deus, nós vamos lá aliviar, abençoar a vida dessas pessoas, sabe, com um coração cheio de amor, com esperança, né, de você resgatar, de você abençoar a vida daquela pessoa. Gente, qual é a expressão maior do amor de Deus? Qual que é a expressão maior? Se nós fôssemos escrever um conceito da maior expressão que vai expressar o amor de Deus, qual que é? Salvar vidas, libertar vidas, aliviar o sofrimento das pessoas. Eu até repostei um vídeo essa semana no meu Facebook que eu achei muito interessante. É uma coisa simples, uma coisa muito simples, mas mostra o coração de um cara, né? Eu até coloquei lá, gente, ó, se você vive só para você, você nunca vai ter uma experiência como essa. Não sei quantos de vocês viram esse vídeo. Pelo jeito o cara é famoso, né? Eu não conheço. É um tal de Brau, lá de Minas. Acho que ele é muito famoso naquela região. Eu não conheço. Eu vi no vídeo. Ele estava tirando férias, né? Ele ia numa caminhonete e ele viu um cara numa bike. E quando ele filma, o cara tem dificuldade. Ele não consegue mexer o braço. Ele está amarrado o braço. Ele tem esse problema no braço. Mas ele filma o cara e ele está com um sorriso no rosto, pedalando com uma felicidade, né? E a bicicletinha dele era, coitado, uma daquelas bem perebinha mesmo. E ele fica emocionado. Se você já viu o vídeo, eu gostei demais, até repostei no meu Facebook. Aí ele manda buscar lá em Minas, né? Uma bicicleta top de linha. E presenteia o cara com aquela bicicleta. A gente pode pensar, poxa, uma coisa tão simples. Verdade, irmão. Mas sabe de uma coisa? Nós nunca vamos experimentar a alegria que esse rapaz sentiu se nós olharmos só para a gente e que quisermos viver só para a gente, sem poder abençoar a vida de alguém e ver que você tocou a vida de alguém, sabe, que você marcou a vida de alguém, que pela sua atitude, a vida daquela pessoa, ela vai ser diferente para o resto da vida. Gente, isso não tem dinheiro que pague. Isso é a expressão do verdadeiro amor de Jesus. E não há o que pague. Sabe, queridos? Essa viagem que nós fizemos para Santarém, eu fazia muitos anos que eu não tirava um tempo de muita qualidade com meu irmão. E esse ano eu falei assim, poxa, eu preciso fazer isso, porque a gente acaba, né, tirando tempo com muita gente, e com a família a gente acaba não tirando. E nós tiramos uma semana, e eu achei tão legal. Eles têm uma comunidade ficando próximo ao rio Tapajós, e é um chamado de Lago Central, e você precisa, eu acho que dá mais ou menos umas 4 horas de balsa. Você coloca o seu carro em cima da balsa, você atravessa
Você vai para o Rio Amazonas e lá você desce o carro, depois você tem mais ou menos uns 15 minutos, você vai para um lago central muito lindo de praia, e ali tem 17 famílias. Não tem energia, né? Não tem, é apenas casinhas lá na beira do rio, outra ali, outra lá e tal. E lá tem uma igreja da paz. E o Ronaldo, eu nem sabia disso, eles adotaram aquela igreja e aquela comunidade, assim ajudando, né? Fizeram o dia das crianças e recolheram muito presente, cesta básica, roupa, e foram para lá e fizeram uma festa imensa. E tanto na ida nós passamos, quanto na volta nós entramos nessa comunidade. E eu falei para o Ronaldo: poxa, Ronaldo, parabéns, cara, porque pode ser uma coisa tão simples, né? Como, por exemplo, a minha cunhada levou um panetone. Você acredita que aquelas crianças nunca tinham comido um panetone? A gente nem liga, né? Você tem no supermercado, a gente nem liga. Mas o presente para uma criança, você colocou um panetone, os olhos brilham, o sorriso brilha, uma coisa simples. Mas, irmãos, é isso mesmo, sabe? Esse é o momento de nós ajudarmos as pessoas, de sermos esse canal de bênção que Deus quer que sejamos, sabe? De nós não nos prendermos, não recuarmos como líderes, mas nós possamos avançar, sabe? E levar um pouco dessa graça, desse amor. É isso que a igreja de Cristo deve fazer, sabe? Em nome de Jesus. Então, uma coisa nós temos que fazer: não retroceder jamais. Nós temos que avançar. A igreja, ela não pode parar. E nós temos que utilizar as nossas ferramentas. Gente, quais as nossas ferramentas atuais de evangelização? Como é que a gente pode alcançar mais pessoas hoje, agora, dos nossos dias? Nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o Zoom, nós temos umas outras ferramentas, temos o vídeo, né? Que a gente pode organizar vídeos e postar. Olha, não sei se você já olhou, mas tem vídeos na nossa página da igreja, do Giflen, com centenas e centenas e centenas de visualização. Ou seja, de repente uma mensagem que está sendo pregada para, sei lá, para 100 pessoas, vai alcançar 800, 1000 visualizações. É uma ferramenta, é uma arma que o Senhor tem nos dado, sabe, irmãos? E nós temos que aprender a usar isso. Nós temos que aprender como ferramenta de evangelização. Recuar, retroceder, não. O que a Bíblia fala sobre aquele que retrocede? O que Deus fala? Que Deus não se agrada daquele que retrocede. Então a igreja, ela tem que avançar, ela deve avançar. Provérbios, no capítulo 29, no verso 25: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que eu entendo aqui, que o líder, ele tem que liderar com ousadia. Deus vai usar as pessoas que são ousadas e proativas. Olha, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Você sabia que Deus pode usar até aquela pessoa que é mais fraca? Ela pode ser uma pessoa fraquinha, mas se ela for proativa, Deus usa ela.
do que uma pessoa altamente, né, conhecedor da palavra, né, que tenha um conhecimento muito grande, que seja, enfim. Às vezes a pessoa, ela é muito fraca, fraquinha, mas ela é proativa. Ela tem um coração de servo, sabe? Tem uma disponibilidade para o reino. Ela tem um coração pronto para servir. Deus vai usar. Deus vai usar. Não estou falando que, né, que Deus usa apenas essas pessoas fracas. Não, você está me entendendo. Deus vai usar qualquer tipo de grau de escolaridade, de inteligência, de sabedoria, enfim, Deus usa todos. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que às vezes você, né, a gente olha, poxa, por que que o fulano, o ciclano não está ali? É uma boa pergunta. A pergunta seria: essa pessoa, ela é proativa? Ela está disponível? Quando você olha para a palavra de Deus, você olha para a Bíblia, quem foi que Deus usou? Você vai chegar a uma conclusão que todas as pessoas que Deus usou, elas eram proativas. Elas estavam prontas para servir. Elas estavam prontas para deixar. Elas estavam prontas para renunciar. Os discípulos que pescavam, fizeram o quê? Deixaram seus barcos na praia. Eliseu, né? Acho que é Eliseu. O que ele fez com a sua junta de boi? Deixou tudo para trás. Porque aquela era a oportunidade, aquele era o momento exato que Deus estava chamando. Aquela era a hora, aquele era o momento que Deus estava chamando. Nós jamais temos que nos preparar quando a oportunidade, né, está perto. A nossa preparação deve ser quando a oportunidade está lá muito distante da gente. Porque quando ela chegar perto, nós já estamos preparados. Nós já estamos com todo o know-how necessário para ser usado. Então Deus usa pessoas ousadas e proativas, mesmo sendo fracas. Mesmo essas pessoas sendo totalmente fracas, mas se elas foram ousadas e proativas, disponíveis para ser usada, elas serão usadas. Agora, preste atenção no que eu vou falar, irmãos. Coloque isso aqui no teu coração, que eu vou te dizer. Preste atenção. O princípio de autoridade é muito mais importante na vida de uma pessoa do que a sua habilidade. O princípio de autoridade é muito mais importante na vida de uma pessoa do que a sua habilidade. Quando a pessoa entende o princípio de autoridade, mesmo que ela não tenha habilidade, você pode ter certeza que Deus vai capacitar essa pessoa, ela vai chegar ao entendimento e vai ser usada de uma forma sobrenatural por Deus. Quando se fala de pessoas fracas, irmãos, nós vamos ver na Bíblia, sabe, são tantos exemplos, mas eu quero usar um exemplo, antes de citar aqui alguns nomes bíblicos, sobre Billy Graham. Você sabia que a primeira vez que Billy Graham foi pregar, que foi convidado a pregar, ele tinha 4 sermões prontos. Primeiro dia que convidaram para ele ministrar, ele tinha 4 sermões preparados. Você sabe o que aconteceu? Ele aceitou o desafio. E ele foi para frente e foi ministrar a palavra. Ele pregou os 4 sermões naquela noite em 10 minutos. Depois de 10 minutos ele não sabia mais o que falar. Mas quem se tornou Billy Graham, irmãos? Billy Graham foi chamado o pregador do século. Pregou para reis e rainhas. Um homem que depois encheu estádios de futebol, ministrando a palavra de Deus. Mas como ele começou? 4 sermões,
10 minutos de pregação. Se a gente fosse analisar friamente, a gente ia chegar a uma conclusão: cara, esse cara aqui não vai dar para ser pregador. Se tornou o príncipe dos pregadores. Era uma pessoa fraca? Sim, mas era proativa. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos olhar o quê? Abraão era muito velho para ser usado, mas ele foi usado. Deus usou a vida de Abraão, sim ou não, queridos? Usou, o tanto que ele foi chamado o quê? Pai da fé. Deixa eu te dar outro exemplo. Jacó era um mentiroso, Jacó era um enganador. Mas quando Jacó realmente se colocou na dependência de Deus, até o nome dele, Deus mudou, de Jacó para Israel. Moisés era gago, o tanto que ele levava a tiracola, um cara para falar para ele. Quando era para falar, chamava o que sabia falar, e Moisés não falava porque era gago. Que mais? José foi abusado, foi traído, foi escravizado. E quem se tornou José, irmãos? Pela primeira e única vez se tornou, desde lá para cá, nem antes nem depois, um judeu foi rei do Egito. Gideão, quem era Gideão? Medroso, o tanto que quando o exército inimigo vinha, o que ele fazia? Se escondia nas cavernas. E os amalequitas iam lá e roubavam toda a sua lentilha, roubavam todas as suas plantações. Era medroso. Mas depois Deus usou ele ou não usou, irmãos? Usou. Raabe, quem era Raabe? Uma prostituta. Mas Raabe, ela entrou na genealogia de Cristo. Ela se torna da linhagem, né? Ela traz uma linhagem santa depois, simplesmente porque ela foi proativa. Era uma pessoa, né, a parte da sociedade, sim, com certeza. Quem era Davi? Davi foi um adúltero e um assassino. Mas Davi foi um homem depois chamado o homem segundo o coração de Deus. Quem era Elias, irmãos? Elias, segundo os estudiosos, né, diz que Elias teve problema de depressão. O cara um dia quis se suicidar. Imagine o grande profeta. Você imaginou a aparência de um homem altamente usado por Deus querendo se matar? Jonas fugiu de Deus. Deus chamou Jonas para que ele fosse a uma certa cidade pregar o evangelho, e o que Jonas fez? Fugiu. Jó perdeu tudo. João Batista, imagine, né? João Batista era tão comilão que até gafanhoto do deserto ele comia. Pedro negou Jesus 3 vezes. Os discípulos dormiam enquanto Jesus orava. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana se divorciou 5 vezes. Zaqueu era muito pequeno. Lázaro estava morto. Qual que é a nossa desculpa mesmo, irmãos? Qual que seria a nossa desculpa? Pastor, sabe por quê? Por que isso? Por que agora? Por que isso? Por que tal? Por que assim? O que nós temos que falar para Deus, sabe, de nós não apresentarmos uma liderança ousada, uma liderança com confiança, uma liderança, sabe, cheia de fé? Qual que seria mesmo a nossa desculpa? Queridos, Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os que foram chamados.
Sabe, eu creio, irmão, de todo o meu coração, que esse é o momento, agora é um momento de aprendizado, agora é um momento que Deus quer revelar coisas que Ele não revela no momento de paz, né? Esse é um momento que Deus quer forjar o nosso caráter, a nossa vida, sabe? Esse é o momento que Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar. Esse é o momento, queridos. E eu espero, sabe, irmãos, no nome de Jesus, que todos nós que estamos aqui nessa noite possamos fazer essa decisão no nosso coração, dizer para Deus: Deus me ensina, Deus me ajude, Deus abre a minha mente, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Senhor, eu quero aprender mais da Tua palavra, eu quero entender mais esse momento, eu quero compreender mais esse momento. Me dá sensibilidade espiritual, não me deixa, sabe, fazer uma decisão porque eu acho, porque eu penso, porque eu estou sentindo, porque... Não, Senhor, eu quero decidir debaixo, Pai, do ensinamento da Tua palavra, na direção dos nossos líderes, né? Seguir uma direção que nós vamos ter muitos frutos aí para frente, no nome de Jesus. Irmãos, quem sabe não foi para esse momento que você foi chamado para liderar. Quem sabe não é esse momento que Deus, sabe, quer te abençoar de uma forma sobrenatural. Quem sabe não é para esse momento que o Senhor quer te ensinar coisas que talvez você jamais iria aprender numa situação de normalidade, mas que hoje Ele quer que você aprenda. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé e nós vamos estar orando. Sabe, eu quero orar por você nesse momento. E eu quero que você permita, irmãos, com que essa palavra, sabe, ela possa encontrar um lugar especial no seu coração. Que a nossa liderança possa encontrar realmente o aprendizado, a sabedoria e a direção que Deus quer que todos nós possamos tomar. Oh, querido Espírito Santo, a Tua palavra, Senhor, ela tem um poder de mudar, Senhor, de mudar o ambiente, de mudar a história, de mudar nossas vidas. E nós queremos nos submeter ao ensino da Tua palavra. Não é no que eu acho, não é no que eu penso, não é no que eu sinto, mas é no que diz a Tua palavra, Senhor. E é da Tua palavra que nós queremos nos assegurar. Se a Tua palavra nos pede para que possamos nos aproximar do Teu trono de graça com ousadia e com confiança, é isso que nós queremos fazer e nós vamos fazer, com ousadia, com intrepidez, com fé. Senhor, que o ensinamento, que a sabedoria, que o Senhor vai liberar sobre a vida de cada pessoa proativa, de cada pessoa que está disponível a servir no Teu reino, de cada pessoa que entendeu o chamado, que compreendeu o seu chamado, Senhor, que não tem tempo para perder, que está entendendo que esse é um momento que o Senhor quer nos usar, que o Senhor quer fazer cada um de nós um missionário, Pai, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Senhor, nós queremos repreender toda a seta maligna, toda artimanha satânica que se levante na mente, no coração, toda fortaleza, tudo aquilo, Senhor, que vem para impedir o crescimento, o avanço do Teu reino.
meu Deus, que não prospere, que caia por terra, que seja desfeito no nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, assim como é histórico, a tua igreja já passou e tem passado por tantas crises, mas a todas ela venceu, Pai. E a porta do inferno jamais vai prevalecer contra a tua igreja. E nós estamos aqui, Senhor, para declarar no nome de Jesus a vitória, o avanço, o crescimento, o aprendizado, o derramamento da sabedoria sobre as nossas vidas, a revelação da tua palavra, aquilo que está no teu coração, Senhor, que tu revela, Senhor, aqueles que realmente te buscam, aqueles que realmente se aproximam do teu trono. Oh, querido Espírito Santo, eu sei que o Senhor quer usar o forte, o Senhor quer usar aquele que é ousado, sim, mas acima de tudo, eu tenho certeza, eu creio, Pai, que o Senhor quer usar aquele que está disponível para ser usado. E nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, a direção das nossas vidas ao Senhor, porque não tem mãos melhores para entregar as nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te louvamos, desde agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso papai querido. E eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado e fale para ele: olha, você é um líder proativo, abençoado, ousado, no nome de Jesus, cheio de confiança. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe no nome de Jesus.